que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, primeiramente, está claro que se a gente vai padecer, tem que padecer como cristão. A gente não pode padecer como aqueles que praticam iniquidades, porque quem pratica iniquidade vai padecer, vai colher daquilo que está plantando. Isso é fato. Então, se a pessoa comete essas coisas aqui que está no texto aqui, né? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que aquele que se intromete em negócio alheio. Ou seja, essas pessoas já estão destinadas a padecer porque vão responder pelos seus crimes. Mas o texto continua falando assim, mas se padece como cristão, então já dá para entender que como cristão nós vamos padecer. Isso não tem a menor dúvida sobre isso. Então eu estava falando sobre não vai ser uma vida de padecer e padecer e padecer para sempre, a gente vai ficar sofrendo, e ok, vamos sofrer, não vai ter refrigério. Não, haverá refrigério, haverá um momento de afirmação para mim e para você, está escrito. Se a gente padece como cristão, não nos envergonhemos, antes glorifiquemos a Deus. Então tudo que a gente passa, tudo que você passa, por amor ao Senhor Jesus Cristo, tudo que eu e você passamos como crentes fiéis, nós precisamos entender que isso consta na Bíblia. Isso tem que acontecer. Não significa que isso vai acontecer para sempre, mas isso vai acontecer. E toda vez que acontecer, você tem que se lembrar: eu estou padecendo porque eu amo ao meu Senhor Jesus Cristo, eu guardo a sua palavra no meu coração, eu confio no Senhor, eu prego que Jesus vai voltar, por isso eu estou padecendo. Mas Deus vai dar momento de refrigério para a sua vida. Deus vai dar refrigério para nós. A gente padece um pouquinho, refrigério. Padece outro pouquinho, refrigério. Porque você vai entendendo que vale a pena. Vale a pena você, entre aspas, padecer por amor ao Senhor Jesus Cristo, primeiro porque você ama. Então, se você ama, você vai entender que tudo isso não é por obrigação, é porque você ama ao Senhor Jesus Cristo. Se você ama ao Senhor Jesus Cristo, você padecerá por causa disso, mas você também receberá a recompensa aqui na terra e, é claro, na glória com Cristo Jesus. Está dando para entender, gente? Coloca nos comentários aí e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto continua falando que se nós padecemos como cristão, ok, a gente não vai se envergonhar. Então, a gente não pode se envergonhar nem murmurar. Está escrito: antes glorifica a Deus nesta parte. Está padecendo, mas está padecendo como cristão, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, por mim e por você, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, está claro que esse julgamento já começou, está escrito aqui, ó, porque já é tempo. Então, quando o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, fala aqui, ele fala: já começou. Você sabe que o nosso Deus é um Deus sempre eterno, é um Deus que é kairos, ou seja, um dia como 1000 anos como um dia, e você já sabe da história. Então, essa palavra aqui é uma palavra profética. Então, já começou esse julgamento. Não à toa, gente, você cansa de ver, e hoje a gente está tendo notoriedade, publicidade das coisas que acontecem. A gente vê uma enxurrada de coisas acontecendo nas ditas denominações evangélicas. Enfim, você vê um monte de gente dando péssimo testemunho, e o julgamento já começou. Está escrito: já começou pela casa de Deus. Deus então já começou a tratar com aqueles que estão desobedecendo a Ele. Está escrito. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, queridos, Deus já começou a tratar comigo e contigo, ou seja, pela casa dele. Se ele já está nesse julgamento, ele está tratando, ele está alertando, porque ele ama, ele te ama. Pelo fato dele nos amar, ele não quer que a gente se perca. Então, de certa forma, ele vai deixar com que algumas coisas aconteçam para a gente poder aprender, porque ele não quer que a gente se perca. Ele é pai e o pai corrige.
Ok, gente? Pelo fato desse pai estar nos corrigindo, então já começou o julgamento. Só que o texto continua falando o seguinte: se já tá ruim pra gente, e aqueles que estão fora da presença de Deus, como é que vai ser? Gente, já era para eles. A questão é, Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele é tão justo que ele está avisando, ó, eu já estou agindo, eu já estou tratando com vocês, eu já estou fazendo alguma coisa acontecer, então consertem-se, me busquem, assim o Senhor está falando. Busquem a presença do Espírito Santo, assim Deus está falando, porque isso vai trazer para nós a cada dia um temor tremendo, e com esse temor a gente vai pensar 1000 vezes antes de fazer uma besteira, e aí a gente vai moldando a nossa vida até, diz a Bíblia, a estatura de varão perfeito. Se a gente agir assim, e é uma coisa muito pessoal, gente, isso não é, ninguém fará por mim, eu não farei por você. Isso é uma coisa que eu e você a gente vai ter que se tratar. A gente vai vigiar o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso falar, a nossa vida. A gente vai vigiar. E é claro, ninguém vai vigiar a sua vida. É você quem vai vigiar a sua vida. É você quem vai tomar conta da sua própria vida. E o Espírito Santo vai falando, ó, nisso aqui você tem que parar de fazer, você tem que mudar, isso aqui você tem que parar de falar, isso aqui você tem que parar de pensar, isso aqui. E assim, a gente vai buscando e o Espírito Santo vai nos transformando. E vai ser assim, gente. E nesse período, pode ter certeza, pelo fato da gente estar tentando fazer a coisa certa, a gente vai padecer. Agora, está claro que nós não vamos padecer como as pessoas que cometem crimes padecem. Vamos padecer como cristãos e Deus nos honrará em nome de Jesus. Você padecerá como cristão e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Te honrar a tal ponto que você será abençoado. Haverá refrigério e você vai ver como é bom você ser fiel a Deus. Se seguindo isso, você vai até o final da sua vida e aí você vai herdar a coroa da vida. Parece simples? Não sei. A princípio é, né? A gente sabe que não é fácil. Mas o Senhor Jesus está falando com a gente. Ele está falando contigo e Ele está te alertando. Então, coloca isso no teu coração. Coloca essa palavra na tua vida. Creia. Coloca nos comentários agora aí. Eu creio que Deus falou comigo. Em nome de Jesus. Amém, queridos?